Esse debate que você vai assistir agora não é um debate qualquer. Ele aconteceu em meados da década de 80, no momento em que o Brasil saía do regime militar e tentava se reinventar como democracia. Era chamada a Nova República. Tudo parecia possível e quase tudo estava em disputa. O que estava em jogo aqui não era apenas esquerda contra direita, era algo muito mais profundo. Como explicar a miséria brasileira? E qual caminho o país deveria seguir dali para frente? De um lado, você vai ter o Luiz Carlos Prestes, homem que atravessou o século XX brasileiro, líder da coluna Prestes, secretário-geral do Partido Comunista, símbolo da ideia de que o socialismo seria a redenção histórica do país. Para muita gente, inclusive hoje, Prestes representava a consciência moral da esquerda brasileira. Do outro lado, Roberto Campos, diplomata, economista, senador, um dos homens mais lúcidos e mais impopulares também da vida pública brasileira daquela época. Campos representava algo raro no Brasil: a defesa do liberalismo econômico sem ilusões, baseada na experiência histórica e nos limites do poder. O que torna esse debate extraordinário é o seguinte: ambos tinham um caminho para o Brasil. A diferença está na ideia de homem, na leitura da história e no tipo de poder que cada um estava disposto a aceitar. Então, esse confronto de ideias que nós veremos ajuda a entender por que o Brasil cresceu em alguns momentos e fracassou em outros. Segundo, por que o Estado brasileiro se tornou gigante e ineficiente. E, terceiro, por que promessas de justiça social tantas vezes terminam em frustração, certo? Esse debate, então, ele não vai explicar somente o passado, ele explica o Brasil de hoje. Então, o que vou fazer nesse vídeo é simples e sério também. Primeiro, vou deixar cada um falar sem interrupções, depois comentar tudo com calma, organizando as ideias, explicando um contexto histórico. Muita gente não sabe quem foi Prestes e a sua importância. Também Roberto Campos, certo? E analisando à luz da filosofia antiga, da filosofia clássica, a qual estou mais familiarizado. Tudo bem? Não é para imitar, nem para humilhar ninguém. Aqui é para aprender, pensar melhor, certo? Então, antes da gente começar também, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Aqui no segundo 32 do debate, você vai ver a figura do Paulo Guedes. Deixa eu achar aqui. Olha aí, Paulo Guedes jovem. Eu acho que é o Paulo Guedes, entendeu? Não sei se é outra pessoa, mas parece muito ser o Paulo Guedes jovem. E faz sentido, até porque ele me parece que foi um dos discípulos do Roberto Campos. Então vamos começar com o Luiz Carlos Prestes falando. Eu vou acelerar o vídeo aqui, porque ele fala de maneira muito devagar. Vamos lá. O presidente, o senador Roberto Campos, aos jurados e aos senhores telespectadores. Eu fiquei surpreendido com a orientação dessa reunião de um debate entre socialismo e capitalismo. Hoje citei da TV educativa uma informação sobre o que seria essa sessão, essa reunião, porque ele não pretendia de forma alguma defender uma tese, uma opinião, com a ilusão de conseguir do senhor senador Roberto Campos que ele mudasse de opinião. Teria uma ingenuidade em minha parte. De maneira que estou tanto quanto surpreendido. Naturalmente, não vou propriamente fazer a defesa do socialismo. O socialismo me preocupa a mim, aqui no Brasil. Para defender o socialismo, eu teria que defender as sociedades socialistas já existentes hoje no mundo. Na União Soviética, países europeus, asiáticos, inclusive na América Latina. Isso a mim seria muito agradável. Mas penso que o melhor e mais acertado para um programa de televisão é mostrar o que é o capitalismo aqui no Brasil. Eu fui educado, ou melhor, nascido no Rio Grande do Sul. Eu fui educado no Rio de Janeiro. Eu confesso que jamais vi tanta miséria nessa capital. Não são somente os assaltos. É a fome hoje. Famílias inteiras dormindo nas calçadas. O grau de miséria atingido hoje em nosso país, depois desses 21 anos de ditadura e de tirania, é para todos nós terrivelmente doloroso.
Hoje existem em nosso país nunca menos de 30 milhões de seres humanos que não comem o indispensável para sobreviver. Essa é a primeira constatação. E aqueles que trabalham recebem salários de fome. Ainda agora, após a eleição do J. Tancredo Neves, a grande imprensa, todos os meios de comunicação afirmaram, com grandes manchetes, que reconquistamos a democracia. O militarismo havia desaparecido do Brasil. Vivemos agora numa nova república. Nesse sentido, eu tenho a mesma opinião do senador Roberto Campos no seu artigo do domingo último. Ele conclui com uma frase que por mim já havia sido pronunciada de outra maneira, de outra forma. Não é hoje no Brasil nada mais parecido com a República Velha do que a República Nova, ou a Nova República. No estado de São Paulo e o Globo de domingo. Eu, quando soube o aumento de salário mínimo, 1º de maio, eu verifiquei que a República Nova já nascera velha. É evidente para todos os brasileiros, é sabido, que o salário mínimo é a base de toda a escala salarial. 2, 3, 5, 10, 15, 20 salários mínimos. Mas na grande massa, recebe salário mínimo menos que um salário. 166 mil cruzeiros até 1º de maio. Uma defasagem de mais de 65%. Segundo o Diese, 75,9% em relação ao salário mínimo de 1940. Um líder operário, durante a campanha eleitoral do Sr. Tancredo Neves, perguntava-lhe como terminar com essas defasagens, se ele seria capaz, que ele faria, acabaria com isso. Palavras do Sr. Tancredo Neves respondendo: mas para terminar a defasagem, o salário mínimo agora devia passar a 800 mil cruzeiros. E isso os patrões não podem pagar. O decreto do Sr. Tarnitz elevou o salário mínimo para 334%. Não, já não digo 800, mas nem 500 mil ou 400 mil. E foi diante disso que eu tive a segurança que a República Nova não se distinguia muito da República Velha. Mas tinha a mesma defasagem, porque deste ano, de 1º de maio do ano passado ao 1º de maio deste ano, a inflação já elevaram os preços de muito mais do que em 100%. Os preços todos subiram nesse período. É isso, sem dúvida alguma, é o primeiro sintoma do que é a sociedade capitalista aqui em nosso país. A lei da concentração do capital se verifica de uma forma quase que evidente para os mais atrasados, para os mais ignorantes. A lei de Marx, no 7º capítulo, no 1º tomo do Capital, nos informa que, à medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. Hoje não é apenas a classe operária que sofre com essa concentração dos estados, são as camadas médias, nesse aumento absurdo dos aluguéis de casa. Ainda agora, os sócios associados ao Banco Nacional de Habitação este fato no mês de julho é um aumento de 242,6%. Muito não pode, de forma, a maioria, não está em condições absolutamente de pagar, contar para o aluguel de casa com um aumento dessa proporção. A pequena burguesia hoje, as famílias pequeno-burguesas, estão abandonando os lares para viverem 2, 3, 4 famílias juntas, porque não pode cada uma delas isoladamente pagar o aluguel de casa. A distribuição da renda em nosso país também é uma das mais injustas, talvez, no mundo inteiro. Confirmando justamente a lei da concentração do capital de Marx. Se tomamos os recenseamentos de 60, 70 e 80, examinamos a parcela da renda que recebem aqueles que representam os 10% mais ricos em nosso país, teremos uma curva ascendente, em que a apropriação da renda por esses 10% é cada dia maior. É de recenseamento em recenseamento, aumenta. Alguns dados assim de memória, que eu não posso dar com exatidão, de 12
70% da renda nacional, os 10% mais ricos hoje absorvem muito mais. Dados que eu conheço, eu posso afirmar simplesmente 20%. Embora o senhor Hélio Jaguaribe, em livros e artigos, diga que eles absorvem mais de 50% da renda. Enquanto os 50% mais pobres, se examinarmos a parcela da renda que recebem, 50% mais pobres, não os 10%, os 10% são os mais ricos. Os 50% mais pobres recebem apenas ou participam da renda nacional segundo uma linha descendente, de 18% a hoje já chegam de 80%, da recenseamento de 80% a 11%. Essa é a realidade do desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Eu vou observar o ilustre orador que... Então é o seguinte, pessoal, o Luiz Carlos Prestes falou a parte dele, então a gente vai fazer uma coisa que quase ninguém faz hoje. Vamos organizar o pensamento antes de reagir. Porque o discurso do Prestes, a despeito de ter muitos números, estatísticas, não foi um discurso econômico, foi um discurso moral, em primeiro lugar. Ele descreve a miséria brasileira, a inflação, o salário mínimo defasado, a concentração de renda, o drama da moradia, a insegurança e etc. E nisso vamos ser justos aqui. Ele não está inventando problemas. Isso tudo é real, isso tudo existe. O primeiro erro de muitos direitistas é achar que, pelo fato de você discordar da conclusão, precisa negar o sofrimento. Ou seja, você pode muitas vezes concordar com as premissas que o seu adversário, o seu debatedor, também pensa, mesmo que as conclusões sejam diferentes. Ou seja, a miséria existe, o drama social existe, e ignorar isso é desonestidade intelectual. Dito isso, claro, vem agora a parte da sabedoria. O raciocínio do Prestes é mais ou menos o seguinte: se existe miséria, a miséria então é fruto do capitalismo. Logo, o socialismo seria a solução. Perceba com cuidado o que ele está falando aqui. O ponto decisivo não está na descrição do problema, está no salto lógico que ele dá na sua apresentação. O erro central aqui não é estatístico a despeito dele mostrar muitos números, é filosófico. O Luiz Carlos Prestes, para quem não sabe, ele tem uma ideia muito específica de ser humano. A ideia de que, mudando o sistema, o homem passaria a agir de maneira diferente. Isso parece muito óbvio, não é? Só que é o seguinte, essa é uma visão antiga, sedutora e, no meu ponto de vista, profundamente equivocada. Desde Aristóteles, a filosofia política sabe de uma coisa fundamental. O problema político não é apenas o sistema, é a natureza humana, o ser humano. O homem é capaz de cooperação? Sim. O homem é capaz de prosperar? Sim. Mas também é capaz de abuso, é capaz de corrupção, de vaidade e sede de poder. Qualquer sistema que ignore isso não cria justiça, ele vai criar mais concentração de poder. Quando Prestes ele cita Karl Marx, ele está usando uma lente teórica fechada. Tudo o que acontece passa a ser interpretado como a confirmação da teoria. Mas aí que é o problema real. Essa teoria não consegue explicar por que países que seguiram o socialismo resolveram um indicador, como saúde, por exemplo, mas destruíram liberdade, iniciativa, prosperidade e dignidade política. Cuba, por exemplo, aparece como argumento moral, mas a pergunta que a sabedoria política sempre faz não é só funciona em um aspecto? A pergunta é a seguinte: e qual é o custo humano de tudo isso, de toda essa teoria que você está apresentando? Vai existir liberdade? Vai existir pluralidade? Vai existir possibilidade real de discordar? As pessoas poderão sair do país ou não? Ou seja, quando um sistema precisa impedir seus cidadãos de ir embora, isso já é uma resposta. Agora, trazendo tudo para o Brasil, o que o Prestes disse, o Brasil ele tem um histórico muito peculiar. Estado forte, moeda fraca, populismo recorrente
e elites que usam o discurso social para manter o poder. Quando Prestes atribui todos os nossos problemas ao capitalismo, ele ignora algo decisivo. O Brasil nunca teve um capitalismo liberal pleno. O que nós tivemos e ainda temos é um capitalismo de Estado, que é inflacionário, cartorial e patrimonialista, como a gente sempre fala aqui. E, curiosamente, toda vez que tentamos corrigir isso, nós brasileiros queremos corrigir com mais Estado. E o resultado é sempre o mesmo: mais concentração de poder, em primeiro lugar. Em segundo, menos responsabilidade fiscal. E terceiro, miséria contínua. Então, é importante dizer isso com clareza, sem agressividade aqui ao Prestes. Correto, meus amigos? Porque eu observando aqui o Prestes, me parece que ele fala uma paixão real naquilo que ele acredita. Mas ele fala do homem abstrato, não é? E a história mostra que boas intenções, quando combinadas com poder ilimitado, produzem resultados trágicos. Correto? Agora, a partir disso, vale muito a pena ouvir que Roberto Campos vai dizer, porque ele não fala da justiça social, ele começa falando de limites. E no meu ponto de vista, na política, quem entende limites geralmente erra menos. Vamos ouvir. Senhor presidente, caro senador Luiz Carlos Prestes, senhores jurados, meus caros telespectadores. Tudo me separa do senador Luiz Carlos Prestes, mas uma coisa nos une: a firmeza de nossas convicções. Nem ele, nem eu sacrificamos coerência de princípios, quer para assaltar o poder, quer para agradar aos poderosos. Ele foi sempre de uma coerência obstinada. E eu fui sempre, como dizia meu amigo Nelson Rodrigues, um idiota da objetividade. Mas talvez até eu tenha tido um pouco mais de versatilidade. Em minha juventude também fui socialista. Acreditava no poder do Estado para reformar o mundo, se não criá-lo de novo. E cheguei mesmo, em vista do meu ímpeto nas Nações Unidas, ímpeto crítico contra as Nações Unidas, cheguei a ser chamado pelo ilustre ministro Oswaldo Aranha de comunista. Verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo, torna apenas o mundo mais autoritário. O mercado tem mais informações do que o governo, erra menos do que o governo e se autocorrige mais. E, além disso, o mercado é uma verdadeira forma de democracia econômica, equivalente ao voto da vida política. Na realidade, o mercado é uma democracia permanente e cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. Por isso passei a acreditar nos valores liberais associados à ideia do capitalismo, que é um nome que gera confusões. Quando se fala em capitalismo, habitualmente se tem a impressão de que se está acentuando a predominância da remuneração do capitalista. Ora, a história da evolução ocidental revela que o que tem realmente crescido como participação na renda nacional é a renda dos assalariados. Se tomarmos a grande potência capitalista dos Estados Unidos, somente no ano de 1940, os salários representavam 63% da renda nacional e em 55 já representavam 68%. Já a fatia de remuneração de dividendos, aluguéis e juros havia declinado no mesmo período de 14% para 9%. Não é, portanto, tamanho das fatias de remuneração que define o capitalismo. É o uso de processos capitalistas de produção. Quer dizer, a utilização de máquinas e de equipamentos através de um processo indireto. Mas, como disse, eu evoluí de uma posição socialista para uma posição de capitalismo liberal. Sem acreditar, e nisso eu concordo, que exista realmente o capitalismo no Brasil. Nossa diferença é, ele critica um capitalismo e, a meu ver, não existe no Brasil. No máximo, teremos um embrião de capitalismo. Na realidade, temos um crítico socialismo, um socialismo toicó. De vez que, mesmo pela definição padrão de socialismo, propriedade dos meios de produção, verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção. Ele absorve 70% da poupança, restituindo, é verdade, um pouco ao setor privado, mas absorvendo-a em sua maioria. Ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos. E a participação do governo no despende público é cerca de metade, do despende nacional é cerca de metade. Nós somos um país
apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor, centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul, nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida. Afinal de contas, a renda por habitante em São Paulo é de $4.000 por habitante hoje. Isto é uma renda equivalente à da Espanha. E é 2/3 da renda de uma Itália, que já é um país inserido na civilização industrial. Não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado. Pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado, com a tirania política e a economia em ineficiência econômica, daí resulta. Mas essa questão de padrão de vida, distribuição de renda, não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico. Há países socialistas profundamente pobres. Tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial. Tomemos a raça chinesa, a raça cínica. Comparemos a China continental, que agora, felizmente, está virando um pouco capitalista e, com isto, acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida. Tomemos a China continental, os chineses Han da China continental, e comparemos-los com os chineses Han de Taiwan. A China continental comunista tem exatamente 1/10 da renda por habitante da China capitalista, que é Taiwan. 1/20 da renda de Singapura, também povoada, em termos de 70%, por chineses Han, do mesmo estofo cultural. Então, o capitalismo produziu uma renda muito maior. E nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída. Na realidade, os coeficientes de distribuição de renda de Taiwan, de Singapura e um pouco abaixo a Coreia, a distribuição de renda é um pouco pior, são comparáveis aos da Suécia. A distância entre a remuneração mais alta, o quartil e quartil mais baixo, é de 4:1, que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável. Provavelmente melhor do que a existente na União Soviética, onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado, porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado, e sim para a nomenclatura, hoje que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura. O Brasil tem vastos problemas. Um dos grandes problemas é exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental. Pratica um capitalismo de Estado. E que tem feito o Estado, meus senhores? O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Quer fazer petroquímica, quer ter fábrica de computadores, mete-se na indústria pesada, vem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesse campo. E não faz aquilo que só o governo pode fazer, que é curar a malária em Mato Grosso. Eu na campanha tinha medo de fazer campanha no Nortão de Mato Grosso, porque às 6 horas da tarde... Agora temos febre amarela. A carência de hospitais, o governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não! O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vai recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Não, meu senhor, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil, não são pecados capitalistas. São violações da posição capitalista, de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. Mas, meu caro senador, comparemos zonas de contrato onde é possível verificar se a eficiência dos dois sistemas quase que tatilmente e certamente visualmente. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há comparação em termos de eficiência econômica, de padrão de vida, de bem-estar social, de satisfação social e até mesmo de liberdade política, conquanto Coreia do Sul seja um Estado autoritário, é menos do que Coreia do Norte. Claramente a Coreia do Sul, a mesma raça, mais pobre em recursos naturais, que os recursos naturais que estão no Norte, avançou muito mais. A Coreia do Sul avançou muito mais do que a Coreia do Norte. É hoje um país que exporta mais que o Brasil, que partindo de um nível de renda miserável, em breve se ombreará com o Brasil. Enquanto Taiwan, partindo de um nível de renda muito inferior ao do Brasil, quando estive lá em 1964, era uma miserável favela. Hoje tem $3.000 por habitante, a 30% a mais do que o Brasil, coisa que parecia incrível. Comparemos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Um socialista, outro capitalista. Quem é que está financiando a Alemanha Oriental? É a Alemanha Ocidental. Onde há melhores condições de vida? É na Alemanha Ocidental. Para onde querem fugir as pessoas? Para a Alemanha Ocidental. Ninguém foge para a Alemanha Oriental. A rigor, um grande critério para se julgar da capacidade dos sistemas de produzir satisfação econômica e satisfação social é perguntar qual é o problema básico do país. É impedir que os imigrantes venham, entrem no país, ou é impedir que os seus habitantes saiam? Meus senhores, o problema do mundo ocidental, o problema dos Estados Unidos, o problema da França, o problema da Inglaterra é impedir que imigrantes venham, mesmo dos países socialistas. Ao passo que o problema dos países socialistas é precisamente o contrário. Se lá existe satisfação social, se o sistema é satisfatório, por que existe muro de Berlim?
Porque existe o complexo, porque existe o grande aparato policial de fronteiras que impede que os cidadãos saiam um pouco de sua terra para respirar. Meus senhores, é uma total ilusão pensar que o socialismo é capaz de dar satisfação social. Perguntemos a um brasileiro aqui, sofredor e miserável, se ele gostaria de viver no Vietnã, na União Soviética, ou na Romênia, ou na Polônia. Não gostaria, não. Ele ouve falar que na Romênia, ou que na Polônia, os sindicatos são proibidos. O sindicato não pode fazer greve. Os líderes sindicais estão botados na cadeia. E se fossem para lá, voltariam logo para sofrer da nossa angústia de próximo capitalismo. Esse malvado capitalismo embrionário de que só nos salvaremos quando deixamos de ter um capitalismo de Estado para termos, afinal, um capitalismo liberal. Este sim, capaz de prover 3 coisas: eficiência econômica, satisfação social e, meus caros amigos, liberdade política. O homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes. Talvez maior que a fome física, é a fome de liberdade. Isso é que se encontra nos regimes. Agora a gente precisa fazer justiça intelectual ao que Roberto Campos acabou de dizer aqui. O que ele fez não foi simplesmente defender o capitalismo. Ele fez algo muito mais raro. Ele apresentou uma teoria política fundada na realidade do homem. Você pode discordar, não tem problema, você não precisa concordar de maneira completa. Repara que ele começa num lugar bem diferente que o Prestes começa. Prestes começa pelo sofrimento. Campos, ele vai começar a sua argumentação pela experiência. Ele diz algo que deveria soar hoje escandaloso, mas também que é um sinal de maturidade completa. Eu também já fui socialista. Meus caros, isto não é detalhe técnico, isto é chave interpretativa da própria realidade. Roberto Campos não rejeita o socialismo por preconceito, mas por desilusão racional, meus amigos. Roberto Campos acreditou, testou e observou o socialismo e percebeu que esta teoria não reforma o mundo. Ela concentra o poder e torna o mundo mais autoritário. Esta é a diferença entre Prestes e Campos. A partir daí, Campos ele vai introduzir uma ideia, meus caros, que precisa de uma atenção especial, de que o mercado não é perfeito, mas é menos ignorante que o Estado. Quando Campos fala que o mercado tem mais informação, ele não está fazendo propaganda ideológica. Ele está mostrando o limite humano de se obter um diagnóstico. Em outras palavras, a política começa a dar errado quando alguém acredita que um grupo de homens é capaz de concentrar informação suficiente para organizar a vida de milhões. Esta é a diferença. Isso também não é maldade. É arrogância epistemológica. Não, o Estado sabe como cada cidadão brasileiro precisa. Veja, na filosofia clássica, desde Aristóteles, a prudência política nasce do reconhecimento de que o homem é falível. Ponto. O sistema mais justo não é o que promete o bem absoluto, mas o que erra menos e corrige mais. E é isso que o caro Campos está dizendo quando chama o mercado de uma forma de democracia cotidiana. As pessoas escolhem, erram, corrigem todos os dias. Agora, talvez o ponto mais importante para o nosso Brasil de hoje é o seguinte: Roberto Campos afirma algo que ainda é difícil de engolir. O Brasil não é capitalista. O que nós temos aqui é um capitalismo de Estado, um semi-socialismo burocrático, inflacionário, cartorial. E isso explica muito sobre o Brasil. Explica por quê, em primeiro lugar, por que o Estado é gigante, por que os serviços são ruins, por que a iniciativa privada é sufocada e por que a desigualdade persiste mesmo com tantas intervenções do Estado. Ou seja, Roberto Campos não diz que o Estado não tem função, ele diz que o Estado brasileiro abandonou a sua função correta. Reparem na clareza disso, o Estado deveria cuidar daquilo que só ele pode fazer: saúde básica, saneamento, educação fundamental e segurança. Mas, como diz o Roberto Campos, o Estado quer brincar de empresário, de industrial, de planejador econômico. Resultado,
ele faz mal o que deveria fazer e impede que outros façam bem aquilo que poderia fazer melhor. Outro ponto também muito interessante para a gente destacar, quando Campos compara Coreia do Sul e Coreia do Norte, Alemanha Ocidental e Oriental, China continental e Taiwan, ele faz algo decisivo na sua argumentação. Ele tira a discussão do plano das intenções, do plano teórico e leva para o plano dos resultados humanos concretos. A pergunta que ele propõe é devastadora na sua simplicidade. As pessoas querem entrar ou querem fugir destes países? Querem entrar ou querem fugir destas ações? Ou seja, todo sistema que precisa impedir seus cidadãos de sair já confessou o seu fracasso moral. Então, enquanto Prestes está na teoria, Campos ele vai para a prática, e isso é devastador. Aí chega o ponto mais profundo de todo o debate. Ele diz que o homem é um animal político, fazendo referência a Aristóteles, e que talvez a fome mais cruel não seja a fome física, mas a fome de liberdade. Aqui o Roberto Campos toca numa verdade que tanto o conservadorismo, filosofia clássica, o liberalismo mais antigo e o cristianismo sempre souberam: sem liberdade não há dignidade, sem dignidade não há justiça social possível. Então, organizando tudo isso, Luiz Carlos Prestes fala movido por compaixão. Roberto Campos fala movido por prudência. Prestes confia na bondade do sistema. Campos desconfia do poder concentrado. E a história, não uma ideologia, meus caros, tem dado razão à prudência. Isso não significa que o capitalismo seja perfeito. Significa apenas que ele é mais compatível com o homem real do que com o homem imaginário do Prestes. E a política séria começa exatamente aí, não em promessas, mas em limites racionais bem claros. É por isso que esse debate continua atual. E é por isso que entender Roberto Campos é entender um pouco melhor o Brasil. E agora vamos para a réplica do nosso Roberto, ou melhor, Roberto não, do Luiz Carlos Prestes. O que ele vai responder e o que ele vai falar. Na situação da União Soviética, na situação na Coreia, né? Eu nunca estive na Coreia, mas também não conheço o que se passa na Coreia. Agora, ele seguia muito pelo imprensa, os meios de comunicação do nosso país, que transcrevem, sem nenhum filtro crítico, todas as informações das agências internacionais, particularmente as agências norte-americanas, que combatem uma luta séria todo país socialista, naturalmente. As empresas capitalistas, todas elas travam uma luta contra o socialismo. O que me admira na intervenção do ilustre senador é o conceito de capitalismo. O que é o capitalismo, afinal? É uma formação econômico-social. Se o Brasil não é um país capitalista, qual é a outra formação econômico-social a que já atingiu? É ainda escravagista? As formações econômico-sociais na teoria histórica. Então, o comunismo primitivo, constituído mais tarde pelo escravagismo, o feudalismo, e afinal, chegamos ao capitalismo. E o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. É uma fatalidade histórica, justamente devido à lei da concentração do capital. Que, como eu disse, a miséria das massas é cada vez maior e a riqueza se acumula cada vez mais nas mãos de uma minoria. O capitalismo brasileiro já atingiu a etapa, particularmente com o movimento militar reacionário de 64, o capitalismo monopolista de Estado. Mas é capitalismo. O trabalho é assalariado e a riqueza se acumula nas mãos dos monopólios. Nós, comunistas, já cometemos sérios erros justamente pelo desconhecimento da realidade brasileira. Em 1945, nós, comunistas, afirmávamos, enquanto não fosse acabado, liquidado o latifúndio, terminada a dominação imperialista, o capitalismo não se desenvolveria no Brasil. Isso nos levou a cometer erros ainda cada vez maiores, porque era uma compreensão completamente falta da realidade brasileira. Naquela época, os sociólogos brasileiros ainda não haviam examinado suficientemente essa realidade. Eu, como universitário, o que havia de melhor na literatura social, sociológica brasileira, eu havia lido. Eu conhecia a obra de Euclides da Cunha, a obra de Alberto Torres, a obra de Oliveira Viana, porque os novos sociólogos apareceram particularmente na década de 50. Um deles, talvez um dos mais
ilustre, Sr. Florestan Fernandes, ele é de opinião de que o Brasil, já desde o fim do século passado, é um país capitalista. A escravidão negra durou até 88. Mas desde que o Brasil conquistou a independência política, no princípio do século passado, o capitalismo começou a se desenvolver no país. Não era ainda a formação econômica social dominante. Por tal lado, continuou a escravidão negra. Mas à medida que o capitalismo, a escravidão negra tendia a morrer, a desaparecer, particularmente depois que cessou o trato do meado do século passado, o capitalismo se desenvolvia. E eu não conheço nenhuma outra Paulo Guedes filmando. social que não fecham estas. O escravagismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Inventa-se uma outra. O Brasil é um país capitalista. Foi justamente porque não conhecíamos essa realidade, como ainda hoje não conhecemos, porque ainda não há uma análise científica da realidade brasileira. Há atribuições importantes, como particularmente de Florestan Fernandes, de Fernando Henrique Cardoso, do próprio Celso Furtado, que é um economista burguês, mas que todas contribuições valiosas para a análise da realidade brasileira. O Brasil não é capitalista. Negar isso me parece bastante difuso. E a lei, a concentração do capital desse país capitalista, está se verificando quase que para os cegos. Só não vê que essa lei está se apreciando aqui no Brasil, desde a questão do milagre econômico, de 68 a 73, e mesmo posteriormente a isso, com o desenvolvimento relativamente acelerado da economia brasileira. Agora, quanto ao socialismo aqui na América Latina, o que há é Cuba socialista, que já construiu a sociedade socialista. Nesse sentido, como o acesso a Cuba é mais fácil do que a União Soviética, a própria imprensa brasileira, veio de comunicação, atacam e criticam menos Cuba do que a União Soviética e outros países socialistas. Por quê? Milhares de cidadãos brasileiros já visitaram Cuba e já reconheceram o que é o socialismo em Cuba. Nós, em 1975, nós, comunistas da América Latina, todos os partidos comunistas da América Latina, nos reunimos em Havana. Procuramos examinar a realidade latino-americana e chegamos à seguinte conclusão: o capitalismo já não resolve nenhum grande problema em nosso país. Nem o problema da terra, nem o problema da fome, nem o problema da instrução, nem o problema da saúde pública. Nenhum deles mais pode resolver. É necessária uma outra formação econômico-social. E é um homem que é um líder operário de talento, mas que não chegou ainda à ideologia do proletariado. O Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de dirigir 3 greves econômicas, em 78, 79 e 80, afirmava ele. É possível até que já tenha esquecido essa afirmação, porque passou a ser um líder político, está envolvido nessa politicagem. Mas como líder operário, como líder sindical, ele afirmou, naquela época, um tanto quanto desanimado, depois de dirigir 3 greves econômicas: não basta aumentar o salário do gênero, é necessário mudar o regime. Quer dizer, é isso que é a verdade, chegar a um outro regime. Cuba resolveu esses problemas da Câmara de Fini. O problema da terra foi resolvido logo nos primeiros anos, após a Revolução. Ele levou o senhor John Kennedy, o democrata John Kennedy, a cometer o erro político que cometeu, pensando matar Cuba, matar o povo cubano, suspendendo o fornecimento de petróleo a Cuba. Porque Cuba é uma pequena ilha que não possui nenhum combustível, nem petróleo, nem carvão, nem quedas d'água, nem mesmo florestas ou marcas. Cuba dependia do petróleo para fazer funcionar as suas usinas de açúcar. E foi cortado. Cuba teve que fazer refeitório de outra parte, procurar a União Soviética. Como ainda agora, o presidente da Nicarágua, diante das ameaças do senhor Reagan, com essa perversidade de pretender matar de fome o povo nicaragüense, com o boicote do comércio com os Estados Unidos, que era o maior mercado para a Nicarágua, foi a Moscou a pedir socorro para ver como pode ser ajudado. Teve ajuda imediata. Já os jornais mesmo, as agências americanas mesmo, afirmam que a União Soviética já forneceu um crédito de 500 milhões de dólares aos sandinistas, à direção sandinista da Nicarágua. Mas se Cuba resolveu esse problema da terra, mesmo tendo que resistir a essa resposta do Sr. Kennedy, resolveu, em 15 anos, outros problemas dos mais sérios. E foi o problema da instrução pública para o povo cubano. Já no primeiro ano após a Revolução, o analfabetismo foi eliminado. E as outras chagas do capitalismo em Cuba, que era a prostituição, porque a mulher cubana era prostituta para os turistas americanos, a outra chaga era a mendicância, porque o operário importador de cano em Cuba recebia salário durante 4, 5 meses. E o resto do ano não tinha salário. Pedir esmola. Me permita observar que tem mais 2 minutos. Ia pedir esmolas no aeroporto aos turistas americanos. Essa era a realidade. Resolveu também o problema da instrução e o problema da saúde pública. Eu vou me limitar à saúde pública, porque é sabido o que é essa mortalidade da infância em nosso país. Mesmo na capital de São Paulo, o maior centro industrial da América Latina, de 1.000 crianças que nascem vivas, pelo menos em 79, no ano de 79, então o último número que eu conheço, depois, no fim de outras investigações, 97 crianças. Em Recife, mais de 250. No Ceará, vai a 300. Essa é a mortalidade infantil no Brasil. Em Cuba, a mortalidade está reduzida, em 1980, a 15 em 1.000. De 1.000 crianças, morriam apenas 15. E o senhor Joinville Bert, agora vive em Cuba, diz que esse número já cai de vida a 14. Entende? Portanto, vai diminuir.
Quanto à instrução pública, toda criança entre 7 e 14 anos está na escola. Curso de 9 anos. E, enfim, não se encontra uma criança entre 7 e 14 anos vendendo jornais ou engraxando sapatos. Como aqui no Brasil e em outros países também. Então, vamos lá, né? Agora a gente precisa fazer algo essencial para qualquer pessoa que queira pensar com seriedade. Nós temos que separar narrativa de teoria e de realidade. O que o Luiz Carlos Prestes faz nessa fala é justamente uma visão de mundo completa, não apenas uma crítica pontual. Ele não está mais falando só do Brasil. Ele está apresentando uma filosofia da história. E é muito importante nós estarmos atentos a isso para entendermos o que ele está querendo dizer e em qual lugar ele quer chegar. O núcleo que ele está defendendo é bem claro. A ideia de que a história passa por etapas e caminhos inevitáveis. Do comunismo primitivo à escravidão, ao feudalismo, ao capitalismo e fatalmente ao socialismo. Isso, claro, vem diretamente de Marx, mas outros autores também já empregaram esse tipo de teoria da história. Isso é o que nós chamamos na filosofia de teleologia, que é uma maneira de você interpretar a história com começo, meio e fim, seguindo uma linha histórica, narrativa completa. E aqui está o que nós precisamos entender. Isso não é ciência no sentido rigoroso, a despeito do marxismo querer se vender como materialismo, mas é uma metafísica disfarçada de ciência. É uma crença na qual uma história tem um destino garantido. Ou seja, quando alguém acredita que o curso da história é inevitável, vai acontecer, não adianta a gente mudar, toda posição humana a esse tipo de ideia se torna um erro humano e passa a ser tratada como atraso, ignorância ou má fé. Ou seja, se você for contra a ideia de inevitabilidade histórica, você pode ir ao paredão, como aconteceu em vários países comunistas. A fim de chegar ao paraíso socialista, vale a pena nós fazermos alguns sacrifícios, porque vai acontecer. O paraíso vai chegar. Só precisamos eliminar alguns percalços no meio deste caminho. Ou seja, a política deixa de ser uma maneira prudente de você ver o mundo e passa a se tornar um messianismo. O segundo ponto que o Prestes traz é que é o seguinte: diferente de Roberto Campos, sim, o Brasil é capitalista para Prestes. E para isso, ele convoca nomes importantes da sociologia brasileira. Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, são figuras que eu já falei aqui no canal, numa aula. Eu posso deixar o link aqui, que esta aula é sobre como vários pensadores pensam sobre o que é o Brasil. Neste ponto, eu acredito que o Prestes ele está sendo intelectualmente honesto. Ele mostra que ele conhece a literatura, os sociólogos, o que os intelectuais da sua linha ideológica, ou pelo menos na qual ele concorda, pensam. Mas aqui é o ponto decisivo. Identificar o capitalismo não é o mesmo que identificar o capitalismo liberal. E o Roberto Campos faz essa distinção de maneira bem correta. O que o Roberto Campos chamou de capitalismo de Estado, Prestes chama de capitalismo simplesmente. Esta é a grande diferença. Não é somente um detalhe técnico, minha gente. Isso muda toda a conclusão sobre o que é capitalismo, o que não é capitalismo, se o Brasil é capitalista ou se o Brasil já tem um capitalismo plenamente funcionando. Então, para o Campos é o seguinte: quando o Estado controla poupança, investimento, crédito, indústria, moeda, preço, isso não é o capitalismo clássico do Ocidente. É uma economia politizada. E economias politizadas sempre concentram poder. Agora, reparem algo muito mais profundo. Prestes admite que os comunistas erraram no passado
por não compreenderem corretamente a realidade brasileira. Isso é importante, pois a resposta que ele oferece a esse erro não é mais uma humildade epistêmica, ou seja, conhecer a realidade. É simplesmente teoria. E ele continua acreditando que basta descobrir a etapa histórica correta para aplicar o regime certo. Essa é uma forma sofisticada de engenharia social. E para isso ele vai trazer Cuba como exemplo novamente. Só que é o seguinte, ok, Cuba melhorou em alguns indicadores? Ah, melhorou. Mas esta não é a pergunta correta. A pergunta correta é: qual foi o custo humano disso? Qual foi o custo político disso? Qual foi o custo espiritual de tudo isso? Ah, ok. Ah, Cuba tem educação universal? Ok. Tem saúde básica? Ok. Mas também é partido único, é censura, perseguição política, ausência de liberdade religiosa plena, impossibilidade de empreender e, por fim, impossibilidade de sair do país. E isto não é um detalhe colateral. Este é o coração do problema. E aí o Prestes continua na sua narrativa e ele diz o seguinte, um detalhe fundamental. Ele cita que o Luiz Inácio Lula da Silva, ainda como líder operário, dizendo que não basta aumentar o salário, é preciso mudar o regime. Isso mostra como o discurso revolucionário sempre reaparece quando as soluções graduais parecem insuficientes. Mas, infelizmente, a história mostra algo duro. Quando se muda o regime sem limites, o sofrimento não desaparece. Ele somente muda a forma e concentra ainda mais o poder. Do ponto de vista da filosofia clássica, existe um erro grave em tudo isso que a gente está falando. A política ela não existe para criar um homem novo. Isso é tentação gnóstica. A política existe para conter o mal, organizar a convivência, reduzir danos. Quando um projeto político promete redenção histórica, ele inevitavelmente pedirá sacrifícios humanos no presente. Não tem como, pessoal. É sempre assim. Portanto, organizando tudo que nós falamos até agora, Luiz Carlos Prestes não está mentindo. Ele está interpretando a realidade a partir de uma lente fechada. Ele vê a miséria real, mas acredita numa solução inevitável. O problema é que a história não se comporta como um livro de teoria. Isto é fundamental para a gente compreender. Certo, meus amigos? Então vamos continuar com a última resposta aqui de Roberto Campos. Peço. Há várias formas de capitalismo em constante mutação, e essa é uma das vantagens do sistema. Pode absorver enormes variantes, inclusive variantes socialistas. Poder-se conceber em qualquer país socialista o espetáculo de um presidente capitalista, Valéry Giscard d'Estaing, transferindo o poder a um presidente socialista que se propõe a implantar o socialismo, tarefa, aliás, na qual fracassou e provavelmente encontrará um sucesso eleitoral. Pode-se imaginar Gorbachev, na União Soviética, transferindo o poder a um candidato vitorioso em eleições democráticas e que quisesse implantar um sistema econômico diferente, um capitalismo moderado, digamos, inconcebível. A beleza do capitalismo é precisamente não ser um dogma, não é rígido. Muda no curso do tempo, absorve valores culturais diferentes. O Brasil será no máximo um proto-capitalismo, quer dizer, um capitalismo embrionário. Não chegou a se desenvolver um país capitalista, exceto em poucas áreas do território nacional, e nessas áreas subiu o padrão de vida, aumentaram a produção e a produtividade. Sem dúvida. Não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao capitalismo se seguiria o socialismo. Essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista. A rigor, o profetismo marxista está desmoralizado. Marx fez 3 grandes profecias, todas as 3 falhas. Primeiro, que haveria uma tendência inevitável de proletarização. Ora, o que houve foi uma contínua ascensão das classes proletárias à situação de classe média. Não houve uma proletarização da classe média, houve um aburguesamento da classe proletária. Segunda profecia, repetida agora pelo novo senador, é da explosão do capitalismo. Mas hoje, os analistas econômicos concluem
E se há perigo de explosão econômica, é muito mais nos países socialistas, que estão com baixa produtividade, retardados na corrida tecnológica e que são, aliás, humildes mutuários dos países capitalistas. Estão recebendo empréstimos e estão altamente endividados. Ultimamente se disciplinaram um pouco, mas são devedores. O sistema socialista, portanto, não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico. A União Soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia. Zurique para roubar tecnologia. Por quê? Não conseguiu acompanhar o passo tecnológico. A China está agora muito mais realista, entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro, sem prejuízo de sua soberania, e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas, como, aliás, o estão fazendo países outros que a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia e assim por diante. A terceira profecia falha, e esta grave, de Marx, foi que, com a criação da sociedade sem classe, supostamente, feneceria o Estado. Desaparecido o conflito de classes nos países socialistas, feneceria a mão opressiva do Estado. Meus senhores, nunca o Estado foi tão opressor, tão tirânico, tão despótico, como nos países socialistas, que não admitem liberdade de viagem, onde ninguém pode escolher a sua profissão, onde o operário não pode escolher o lugar onde trabalha, onde não pode fazer greve. O Estado opressor não é uma figura dos regimes capitalistas. Nesses, os governos capitalistas caem às vezes e são substituídos por partidos de orientação socialista, como sucedeu na França, sucedeu já no passado na Inglaterra. Houve agora uma reação conservadora, como sucedeu na Alemanha, onde várias vezes se alternaram o Partido Cristão Democrático, de tendência socialista, e o Partido Social Democrático, que é de tendência socialista. Na Itália, nós assistimos agora aos fenômenos de um país capitalista, onde o maior partido é um partido capitalista de democracia cristã, governado por quem? Por um socialista. Se tinha um caso da cortina de ferro, onde isso poderia existir. Mas voltemos ao caso de Cuba. Sem dúvida, Brutal. Cuba conseguiu aquilo que Churchill chamava uma distribuição equitativa da miséria. Churchill distinguia entre capitalismo e socialismo. Dizia ele, o capitalismo distribui injustamente a riqueza, o socialismo distribui equitativamente a pobreza. O que Cuba está fazendo é uma distribuição equitativa da pobreza. Fez uma obra social importante de saúde, de educação primária, mas Cuba, ao início do processo, era um dos países de mais elevada renda por habitante da América Latina, com terras fertilíssimas. Dependia pouquíssimo de importação de alimentos. Hoje, Cuba, após 25 anos de revolução, que é Cuba? É um país totalmente dependente da monocultura do açúcar. Ainda representa 92% da produção agrícola. Cuba, com terras fertilíssimas, ao invés de ter exportador de alimentos, que é Cuba, gasta 25% da receita de suas exportações para importar alimentos. O Brasil, que não é um modelo de produtividade agrícola, gasta apenas 5% da sua renda de exportações para produzir alimentos, ou para importar alimentos, quer dizer. Lembro-me da Conferência de Punta del Este, em 1961, quando ouvi de Che Guevara afirmações do seguinte tipo: em 10 anos, Cuba será o maior produtor de aço da América Latina e o maior produtor de níquel. Senhor, não é uma coisa nem outra. É ainda uma melancólica monocultura. E um país que visivelmente se empobreceu. E um país que perdeu 10% da sua população. Imagine se fosse esse paraíso terrestre que nos indica o senador. Fugiriam os cubanos de canoa para Miami e para outras áreas do Caribe? Não, não fugiriam. Ficariam nesse paraíso terrestre, onde tem tudo. Educação, saneamento. Na realidade, Cuba não fez outra coisa senão distribuir equitativamente a pobreza. É o mérito. É o mérito. É melhor ter uma pobreza igualmente distribuída do que ter desigualmente distribuída. Mas é muito melhor ter também riqueza a distribuir. É isso que os países socialistas não têm assegurado. Contemplemos a agricultura. Marx disse de certa feita que a vida rural era uma cretinice. Falou na cretinice da vida rural. Que crueldade. E houve uma vingança. A vingança dos camponeses. Praticamente nenhum país socialista conseguiu êxito na agricultura. A Rússia continua tendo, apesar de suas terras férteis e suas longas extensões aráveis, o maior importador de alimentos do mundo. Importa 20% do comércio mundial de alimentos, 46 milhões de toneladas de grãos. Os países da cortina de ferro que lograram melhorar as condições de vida rural e tornar a agricultura mais atraente foram precisamente aqueles que liberalizaram sua agricultura e que introduziram incentivos de mercado na agricultura. Hungria é um caso, um outro caso é a China. E recentemente conseguiu um enorme surto de produção agrícola, conseguiu resolver o seu crônico problema de fome
socializando e coletivizando mais a agricultura através das comunas, ao contrário, abandonando as comunas e permitindo um grau razoável de privatização na agricultura. Privatização disfarçada sob o nome de aluguel de terras. É, na verdade, uma propriedade de propriedade a longo prazo disfarçado sob a denominação de aluguel e com permissão para a venda de boa parte do produto nos mercados livres. Conseguiu conseguiu resolver o seu problema agrícola, mais do que o Brasil o tem conseguido. Consideremos o Vietnã era um exportador líquido de alimentos, hoje um dos maiores importadores do mundo. Onde está o bem-estar social? Se uma civilização de base inteiramente agrária, muito pouco indústria, não consegue sequer alimentar sua população. E não adianta melhorar apenas alguns itens do pacote familiar, educação, saúde. Se fosse assim, nós não teríamos tido o espetáculo de vietnamitas afogando-se no Golfo de Tonkin, desesperadamente à procura de outras situações mais favoráveis em países capitalistas. O problema latino-americano é triste. Trata-se de uma área bem dotada de recursos naturais. E, infelizmente, não conseguiu aproveitá-los em benefício do povo de forma satisfatória, senão em interregnos discretos. Por que isso? Fatores culturais, talvez. Sabemos que a herança portuguesa e espanhola não foi uma herança capitalista, é muito mais uma herança mercantilista. Em segundo lugar, esses países não controlaram o crescimento da população, como fazem, aliás, os países da cortina de ferro, como está fazendo a Ásia. Terceiro, esses países se entregaram a sonhos socialistas e coletivizantes, fazendo com que o governo abandonasse suas funções mais básicas de correção da pobreza absoluta para se tornar um ineficiente investidor industrial. Este é o problema da América Latina. Insuficiente capitalismo, não excessivo capitalismo. Agora, acabemos com esse romantismo de Cuba. Quem examina a estatística de produção agrícola de Cuba chega à conclusão que foi um grande desastre agrícola. E não houve de maneira nenhuma a diversificação que se esperava. Não houve industrialização. Hoje ainda é total a dependência do açúcar importado. E, a rigor, a Cuba é um melancólico cliente da União Soviética. Ele tem que fornecer petróleo abaixo do custo e comprar açúcar acima do custo para manter o país flutuando. Triste, colossal, miserável dependência. Senhores. Agora dá para entender, pessoal, por que esse debate é tão importante, tão raro. O Roberto Campos não está discordando do Luiz Carlos Prestes. Ele está desmontando algo muito mais profundo, a ideia de que a história tem destino obrigatório. Quando ele diz que o capitalismo não é um dogma, mas um processo, ele está tocando num ponto decisivo da teoria política. Dogmas não mudam. Processos se aprendem. O socialismo, como Prestes apresenta, é uma filosofia da história fechada. Ele afirma saber para onde o mundo vai. Campos rejeita exatamente isso. Ele lembra que a grande falha do marxismo foi o determinismo histórico, ou a teleologia que nós conversamos aqui. A crença de que o capitalismo iria inevitavelmente ruir. Segundo lugar, que a classe média iria desaparecer. E em terceiro lugar, que o Estado iria definhar. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto. E aqui aparece algo muito raro e importante para a gente entender. O erro do socialismo não foi apenas econômico, foi, em primeiro lugar, antropológico, ou seja, o que é o ser humano, e em segundo lugar, político. A ideia de que, eliminando as classes, o Estado se tornaria mais leve, produziu exatamente o contrário. Estados mais opressivos, mais intrusivos, mais violentos. Campos lembra algo que deveria ser óbvio, mas não é. Nos países capitalistas, governos caem. Nos países socialistas, governos caçam. Quando ele fala da liberdade de ir e vir, de escolher a profissão, de fazer greve, ele está falando algo que antecede qualquer indicador social. E é isso que o Prestes não entende. Sem liberdade, saúde e educação viram instrumentos de controle. Isso não é teoria, é história, é fato, é o que acontece. A análise que o Prestes faz de Cuba é talvez uma das mais duras, mas também honesta. Sim, Cuba fez uma obra social básica, mas ao custo de destruir sua base produtiva inteira, sua autonomia econômica e, por fim, a sua
liberdade política, conforme nós já falamos aqui. A frase que Campos cita é absolutamente cruel, mas verdadeira. Socialismo não distribui riqueza injustamente. Socialismo distribui pobreza de forma equitativa. E aí a pergunta final que desmonta qualquer romantismo é simples. Se esse sistema fosse um paraíso, por que as pessoas fogem dele? Quando o Campos entra na agricultura, especialmente na China, no Vietnã, ele mostra algo que é praticamente uma lei histórica, onde não há incentivos, não há produção sustentada. E quando os regimes socialistas funcionam um pouco melhor, é exatamente quando abandonam o dogma e introduzem mecanismos de mercado, como a China comunista faz hoje em dia. Ou seja, funcionam melhor quando deixam de ser plenamente socialistas. Olha só, e é isso que a gente vê. Países socialistas em que, em determinadas cidades, eles deixam o tal do capitalismo liberal funcionando. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, que é o ponto central, o Brasil, na tese de Campos, não fracassou por excesso de capitalismo, fracassou por insuficiência do capitalismo real. O Estado brasileiro abandonou suas funções básicas: educação fundamental, saneamento, em terceiro lugar, saúde preventiva, segurança, para brincar de industrial, banqueiro e planejador. E essa diferença entre o capitalismo de Prestes e o capitalismo de Roberto Campos é fundamental para nós entendermos o Brasil. O Campos está falando do capitalismo de Estado, que só dá problema. O resultado de tudo isso é: nós não temos nem justiça social, nem crescimento sustentável, nem liberdade responsável. A última frase do Roberto Campos resume tudo isso. O problema brasileiro não é excesso de mercado, minha gente. É excesso de romantismo político, romantismo com o Estado, romantismo com revoluções, romantismo com atalhos históricos, certo? Então, a política, ela não existe para criar um novo homem, existe para proteger o homem real. E é isso que o socialismo quer fazer. Ela quer criar um novo homem, não é? E o homem real precisa de 3 coisas, como o Campos fala aqui. Primeiro, eficiência econômica. Segundo, satisfação social. Em terceiro e último lugar, liberdade política. Sem liberdade política, o resto vira maquiagem social. E vocês estão vivendo no Brasil, vocês sabem na pele o que está acontecendo com esse país no atual momento. Então, minha gente, esse debate aqui continua muito atual, não porque Prestes estivesse errado em ver o sofrimento e falar sobre sofrimento como qualquer esquerdista fala hoje em dia, mas porque Roberto Campos estava certo em desconfiar de certas soluções fáceis. E a política real começa exatamente aí, quando a compaixão encontra o limite. Para a gente fechar aqui, pessoal, antes de finalizar o vídeo, se você chegou até aqui, você percebeu que isso não foi só um debate político, foi o choque entre 2 visões de homem, 2 ideias de história e 2 formas de encarar o poder. Prestes fala a partir do seu socialismo, Campos fala a partir da prudência. E a história mostra que, na política, a prudência costuma salvar mais vidas do que a utopia. Agora, deixa eu te contar algo bem importante. Esse vídeo que você acabou de assistir com um som bem límpido, não existe assim na internet. O material original, o link que você pode ver aqui na descrição, é muito precário e tem um áudio bem ruim. O que eu fiz aqui foi basicamente um trabalho de curadoria, restauração, deixar o áudio limpo e fazer a remasterização dele, fazendo a garimpagem do material original, remasterização de áudio, organização pedagógica e comentários longos e estruturados. Isso é um trabalho, isso tem custo, isso tem valor. Então, se esse conteúdo te ajudou a pensar melhor e te entregou algo na qual você não encontra facilmente por aí, existem 3 formas simples de você apoiar esse projeto aqui. Em primeiro lugar, você pode se tornar um membro do canal aqui do YouTube. Além de você receber os vídeos de maneira adiantada, você também vai receber vídeos exclusivos. Em segundo, você pode fazer o Pix.
de qualquer valor. Aqui é que nem a Igreja Católica, faça de coração, certo? A chave Pix estará aqui na descrição e nos comentários. E por último, compartilhando com alguém que leva essas ideias a sério, certo? Pois isso também é apoio. Esse canal não existe para ganhar debates, minha gente. Existe para formar a inteligência livre. Inteligência livre dá trabalho, mas vale cada minuto. Nos vemos no próximo vídeo.